Glória a Deus. Saúde a todos na paz do Senhor. Que maravilha, meus irmãos, que maravilha. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus o privilégio de estar aqui novamente com os irmãos. Quero agradecer a Deus essa oportunidade de estar aqui, conhecer o pastor Ricardo, a sua esposa, a irmã Cleides. Também a oportunidade de rever a nossa irmã Rosilei, né? O seu esposo, que com certeza também, eu sei o que é esposo de coordenadora de ciclo de oração, né? Esses homens, eles ficam muitas vezes na retaguarda, eu digo por causa do meu, né? Ficam na retaguarda, mas nos prestam assessoria tão grande, né? Tão grande. E eu quero parabenizar as irmãs que fazem o ciclo de oração, a irmã Rosilei, a toda a sua equipe, ao nosso irmão José Geraldo, que eu tenho certeza que dá esse apoio, né, que a nossa irmã Rosilei precisa. As mulheres do ciclo de oração daqui, eu quero agradecer o carinho, as orações em nosso favor, aquelas que oraram pela gente, que já nos conhecia, e as que oraram que nem conheciam ainda. Eu quero agradecer. Fica aqui registrada a nossa gratidão a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Clésio, da nossa irmã Carla. Eles, sem saber, hoje eles me deram um presente, né? Esse hino que eles cantaram. Foi tremendo. Eu falei para a irmã Rosilei, né? Um hino já tão antigo, mas uma letra tão presente ainda para os nossos dias, né? Glória a Deus. Amados de Deus, antes de entrarmos na mensagem, eu gostaria de avisar, lá embaixo vocês vão encontrar o nosso irmão Joatã, meu esposo. Ele vai estar lá com uns livros que eles nos acompanham. A igreja, ela não tem nenhuma obrigação com esse material. E por que é que a irmã Aparecida anda com esse material? Para quem não me conhece, ainda não sabe, eu trabalho com projetos de criança. Nunca trabalhei em departamento infantil. Minhas filhas, sim. Eu nunca trabalhei com departamento infantil. Mas eu invisto em projetos de crianças. E esse investimento, ele é possível por meio da venda desses livros, certo? Então, cada vez que você compra um livro meu, você está me ajudando a ajudar. Eu abri no ano de 2022, em março de 2022, eu abri na cidade de Governador de Ser Rosado, é uma das cidades do nosso estado, fica a meia hora da minha cidade. Minha filha e meu genro pastoreiam um rebanho do Senhor lá, e eu abri um projeto por nome de Projeto Moriá. Eu já vim investindo já há quase 2 décadas em projetos de crianças em outros países. Nós temos projeto de criança e adolescente que a gente investe em Gâmbia, em Moçambique, né? Em Santa Cruz de la Sierra, muitos anos investindo em projeto também no Pará. Mas chegou o tempo de abrir o nosso próprio projeto. E todos os domingos, as crianças, a maioria de filhos de pais descrentes, elas vão para a escola bíblica dominical e elas, além de serem ensinadas, ministradas, todos os domingos elas vão para casa depois do almoço. Então, a gente fornece 80 almoços só das crianças, fora a equipe. Quando você junta a equipe, dá em torno de 100 almoços, né? Então, todos os domingos a gente tem essa responsabilidade e a gente não despede as crianças, nem alimenta as crianças na escola bíblica dominical com historinha de quiçu, xilito, pipoca, essas buchas que o povo dá, não, né? A gente gosta de dar comidinha, né? Carne, arroz, feijão, tudo bonitinho, né? Sobremesa. São crianças muito carentes, tão carentes que a gente tem um cardápio sugestivo, que é um cardápio que acontece uma vez no mês. A gente pede para eles sugerirem o que eles queriam comer. E minha filha fez uma reunião com eles e certa vez eles disseram assim: tia, a gente queria comer lasanha, porque a gente não conhece lasanha. Eu digo, então vamos fazer as lasanhas para os meninos conhecerem, né? Essa área que a igreja, que minha filha, juntamente com o meu genro pastoreiam, está numa área muito carente e uma área muito dominada pela droga. Já tem muitos casos na rua mesmo. Minha filha já acordou com execução na rua dela, né, motivado pelas drogas. Então, ao investir na vida de uma criança, a gente entende que está investindo uma vida toda para Jesus, né? Então, eu peço também que nas suas orações vocês adotem esse projeto. Quando você não lembrar o nome do projeto,
Você diz, irmã, Jesus abençoa aquela obra de missão que a irmã Aparecida abençoa. Amém? Então, os 3 livros que nos acompanham é esse aqui. O primeiro é o Vencendo a Tristeza, que trata da história da personagem Leia, né? Uma mulher que tinha tudo para passar no cenário bíblico, depressiva. Por que Deus a fez triunfar? Como Deus a fez triunfar? Como é possível, num ambiente de rejeição, você não sucumbir na depressão? Isso você vai ver nesse livro aqui. O segundo livro, esse aqui, é um verdadeiro manual de oração. Eu digo lá em Mossoró, e conta-se, são poucas as mulheres que não têm esse livro lá. Até porque é a minha terra, né? É um verdadeiro manual de oração. Intercessão, um clamor necessário. Mulher de ciclo de oração tem que saber a fundo o que é intercessão. Porque é que muitas vezes, no cenário das narrativas bíblicas, Deus levantava intercessores. Qual é a importância de um intercessor numa nação? Qual é a importância de um intercessor numa família? Né? Então, você, mulher de ciclo de oração, você precisa saber um pouco sobre esse livro aqui. O Intercessão, ele foi tema da minha monografia de bacharelado e trata de um apanhado sobre o que é a oração desde o Antigo Testamento. O terceiro livro que me acompanha é esse aqui. Não é de minha autoria, mas é de um irmão nosso, médico, doutor Hernando Pinheiro, servo de Deus e chefe da psiquiatria no estado do Rio Grande do Norte. O nome é O Psiquiatra Responde. Nesse livro aqui, ele trata de algumas dúvidas. O que é síndrome do pânico, o que é transtorno bipolar, o que é depressão, o que é toque, quais dessas doenças dá direito à aposentadoria. Então, é um livro muito sugestivo. E por que é que esse livro nos acompanha? Antes da pandemia, nós já tínhamos casos de doenças psicossomáticas na igreja. Depois da pandemia, esses casos se agravaram. E muitas vezes você, por desconhecer o que é uma doença da mente, você rotula a pessoa. E é comum, dentro das igrejas, isso é comum, e a gente tem que ter conhecimento para acabar com isso. É comum a pessoa, quando tem depressão, ele fica calado, não pede nem ajuda. Por quê? Porque dentro das igrejas, muitas vezes, ele é visto como um crente de segunda categoria, só porque ele está depressivo. Quando, na verdade, a gente sabe que do jeito que o pâncreas adoece, do jeito que o rim adoece, o fígado, o pulmão, o coração, a mente também é um órgão e adoece. E a gente tem que ter clareza para tratar as coisas como elas devem ser tratadas. Amém, irmãos? Livro de 1 Reis, capítulo de número 20, onde vocês escolheram como tema. 1 Reis, capítulo 20, apenas o versículo de número 28, que diz assim: E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: Assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda esta grande multidão entregarei na tua mão, para que saibas que eu sou o Senhor. Quantos podem dar glória a Deus? Texto de desafio. E o que me encanta quando eu pego um texto que envolve um desafio, é porque eu vejo que Deus, apesar de ser um Deus que não se deixa desafiar, mas Ele é um Deus que honra quando os seus servos, de alguma forma, são também desafiados. Aleluia. Nós encontramos nesse texto um confronto entre Ben-Hadad, rei da Síria, e Acabe, que reinava em Israel. Ora, se Deus fez isso no reinado de Acabe, que era um rei ímpio, que não foi um rei dentro dos parâmetros divinos, imagina o que Deus não é capaz de fazer quando Ele encontra um crente fiel sendo desafiado. Aleluia. A Bíblia nos diz que naqueles dias Ben-Hadad resolve afrontar a Israel. E a afronta consistia em muitas coisas. E nós vamos ver que ele manda 3 embaixadas de mensageiros, de emissários. E nessas 3 propostas, vamos dizer assim,
nós vamos ver que cada uma delas, Deus estava sendo desafiado. Mas a questão é, o tema de vocês é: o Senhor é Deus dos montes, o Deus dos montes é o Deus dos vales. E naqueles dias, quando Israel ganhou a primeira batalha, porque foram duas, quando Israel ganhou a primeira batalha, o comentário que circulou no meio do arraial dos sírios foi: eles ganharam porque o Deus deles é Deus dos montes. Mas vamos para o vale, vamos para a planície, vamos para o campo raso e nós vamos nos sobressair. E quando eu vejo esse texto, eu entendo que somente não conhecendo nada do Deus de Israel para sair com um despautério deste tamanho. A Bíblia está repleta de vales que nos ensinam. Se você foi atrás do livro do profeta Isaías, ele fala no vale dos vencidos do vinho, ele fala no vale da visão, no vale de Saron. Quando você chega lá no livro de Números, você vai ouvir falar no vale do Escol, no vale de Zered. Quando você chega mais na frente no livro dos Salmos fala sobre o vale da sombra da morte, o vale de Sucote, o vale das lágrimas. Quando você chega no livro de Juízes, fala do vale de Sorek. Isso tudo é mostrando que na Bíblia tem um Deus que é presente nos vales. Aleluia, glória a Deus. E muitos outros vales a gente vai ver na narrativa bíblica. Por exemplo, no livro de Josué, é um dos livros mais ricos de vale. O livro de Josué fala sobre o vale de Aijalon, o vale da desgraça, o vale de Mispa, o vale do Líbano, o vale das acácias, o vale dos gigantes, o vale de Iftael, o vale de Arnon e por aí vai. A noite é pouca para a gente falar dos vales que a Bíblia fala. E Ben-Hadad, rei da Síria, recebe um conselho dizendo: Deus não é Deus de vale. Quando na verdade ele é Deus de toda a terra. Aleluia, glória a Deus. E qual era o cenário daqueles dias que eles estavam enfrentando? Aleluia. Primeira coisa que a gente vai ver é que quando Ben-Hadad ele resolve afrontar Israel, ele faz uma coalizão. Ele junta-se, não apenas ele, mas ele se junta com 32 reis. Ou seja, ele estava bem apoiado, ele estava bem assessorado, ele tinha poder bélico, aleluia. Mas desconhecia o Deus dos montes e o Deus dos vales, aleluia. A Bíblia nos diz que ele reúne todo o seu exército, reúne a comitiva e os exércitos dos 32 reis também. Portanto, a gente pode dizer que eram 33 comitivas de reis e exércitos. A Bíblia nos mostra que ele envolve os carros e os cavalos e ele sobe para cercar Samaria. Nós precisamos entender que quando a gente fala dos sírios, naqueles dias os sírios tinham um Deus, que esse Deus, ele era o Deus, vamos dizer assim, o maior dos deuses sírios, que era o Adradrimon. O Adradrimon é uma mistura de Haddad, que significa Deus do trovão, e Rimon, que significa Deus do vento, da tempestade e da chuva. Então, Adradrimon era o Deus que era do vento, da tempestade, da chuva e também do trovão. Mas ele desconhecia um Deus que não é Deus apenas dos fenômenos da natureza, mas ele desconhecia um Deus que é o Deus que Raabe bem descreveu. O vosso Deus é o Deus que manda em cima no céu e embaixo na terra. Aleluia, glória a Deus. E nós vamos encontrar Ben-Hadad, que o nome Ben-Hadad significa filho de Hadad. Ou, em outras palavras, Ben-Hadad significa filho do trovão. Aleluia. E Acabe tinha que enfrentar um filho do trovão. Mas apesar de ser desobediente, Acabe ainda estava no rol dos filhos de Deus, porque fazia parte do povo de Israel. Aleluia. E quando tem um filho de trovão competindo com um filho de Deus, não tem perigo do trovão ter vitória. O filho de Deus sai vitorioso, porque Deus é Deus de montes e é Deus de vales. Aleluia.
E a primeira, nós vamos ver que houve duas grandes propostas de Ben-Hadad. A primeira proposta, que eu chamo de proposta indecente, Ben-Hadad manda os mensageiros dizer para Acabe: olhe, meu passa a ser tua casa, tuas mulheres, o mais forte dos teus filhos, todos os teus tesouros, tua prata e o teu ouro. E na mesma hora que Acabe recebe essa primeira proposta, Acabe se submete. E é aí onde mora o perigo. É quando Satanás faz a mira, quando o inimigo mira e você começa a fazer concessões diante da mira do inimigo. A Bíblia nos mostra que Acabe aceita a primeira proposta. Aleluia. E ao aceitar a primeira proposta, Acabe se submete. Quando ele se submete, ele faz concessão. O que é concessão? Concessão é ato ou efeito de conceder, de ceder, de se submeter. E ele faz a concessão. E quando ele faz a concessão, que os mensageiros chegam lá em Ben-Hadad, aleluia, e levam a resposta de Acabe. Acabe foi tão inocente que ele diz assim: teu é tudo o que eu possuo. Em outras palavras, eu me submeto, eu estou debaixo do domínio do rei da Síria. E quando os servos de Ben-Hadad chegam lá com a resposta, a Bíblia diz que ele manda esses servos voltar outra vez. E a segunda resposta é ainda mais indecente. Olha como era a segunda proposta. Aleluia. A segunda proposta está no versículo 6. Ele manda dizer assim para Acabe: todavia, amanhã, a estas horas, enviarei os meus servos a ti. Esquadrinharão a tua casa, a casa dos teus servos, e há de ser que tudo que for bom e aprazível aos olhos, eles meterão a mão e o levarão. Em outras palavras, Ben-Hadad estava dizendo para Acabe: primeiro eu mandei dizer que queria tua família, tuas mulheres, teus filhos, teu ouro, tua prata, tu me desse. Agora eu não quero só mais isso. Tudo que houver na tua casa, nas tuas dependências, nas dependências de seus servos, tudo que for aprazível aos olhos dos meus soldados, eles vão meter a mão e vão trazer. Em outras palavras, eu vou roubar você na cara dura. E você vai ter que ficar calado. Imagine aí. Uma proposta indecente estava em curso. O rei de Israel estava a ponto de se submeter mais uma vez. Mas ainda bem que depois da segunda proposta, Acabe reúne o conselho de anciãos e diz: vejam bem que este homem procura ocasião contra mim. Primeiro ele mandou fazer uma proposta e eu abri e disse que daria tudo que estivesse na minha casa e daria meus filhos e até minhas mulheres. Mas ele achou pouco e manda agora dizer que vai enviar o seu exército e tudo que for aprazível vai levar da terra. Aleluia. E quando Acabe participa ao conselho de anciãos, o que Ben-Hadad queria fazer na terra de Israel, os anciãos aconselham Acabe: não se submeta, não ceda. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E quando a gente resolve não se submeter ao domínio do inimigo, o inferno se levanta. Mas se existe uma coisa que Deus sabe honrar, é quem toma posição. Aleluia, Deus é Deus de posição. Ele não é Deus de retrocessos. Ele não é Deus de submissos à vontade maligna. Mas Ele é Deus de um crente que, cheio de ousadia, de postura, de coragem, diz: eu vou confiar no meu Deus. E daqui eu não arredo o pé. E eu sei que Deus vai me honrar. Oh, aleluia. Não era fácil o posicionamento de Acabe, porque afinal de contas ele não estava lutando apenas contra o rei da Síria. Não era fácil o posicionamento de Acabe, porque você vai ver que a Bíblia descreve que os sírios enchiam a terra. Israel naqueles dias parecia, a Bíblia diz que eles eram comparados a 2 pequenos rebanhos de cabra. Uma coisa é você se contrapor a uma proposta quando você tem cacife para bancar a guerra.
E outra coisa é quando você sabe que não tem cacife para a guerra. Mas mesmo assim você se levanta e diz, eu vou crer, porque eu sei que alguma coisa Deus fará. Abate o que é. Nesta noite Deus nos chama para crer. Nesta noite Deus nos chama para caminhar acreditando. Oh, aleluia. Quando os segundos mensageiros voltam e diz para o rei Acabe, olha, diz para Ben-Hadad, olha, Acabe mandou dizer que a primeira coisa que você pediu, ele concordou, mas isso aqui ele não concorda não. Logo o exército foi posto em ordem. E a ordem de Ben-Hadad era, vamos cercar e invadir Samaria. Aleluia. Só que Deus, que é o Deus que honra a postura, Deus não tem compromisso com covarde. Deus não tem compromisso com omisso. Deus não tem compromisso com preguiçoso. O negócio de Deus é com quem arregaça a manga e diz, eu vou morrer na batalha, mas eu morro crendo. Abate o que é. Na hora que Ben-Hadad está preparando o exército para invadir Samaria, Deus levanta um profeta para falar com Acabe. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deus nunca vai deixar você na guerra sem dar as instruções para ela. Deus nunca vai deixar você entrar numa batalha sem Ele lhe dar as estratégias desta batalha. Nesta noite eu ganho graça e autoridade para dizer que Deus vai abrir, vai descortinar e vai dar a homens e mulheres neste lugar estratégias para vencer batalhas. E antes que esse ano se encerre, vai ter crente aqui contando como Deus fez, porque Ele fez e o que Ele fez. Amate o que é. Quando o profeta vai a Acabe e diz assim, assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão, eis que hoje te entregarei nas tuas mãos, para que tu saibas que eu sou o Senhor. Eu estou fazendo, Acabe, não é porque você é boa peça. Eu estou fazendo, não é porque você mereça. Eu estou fazendo, não é porque você precisa de uma ajudinha. Eu estou fazendo para que você reconheça, saiba que eu sou o Senhor. E tem mais, não parou só por aí. Deus não só levantou a profecia. Deus não só levantou a mensagem, aleluia, de estímulo. Deus deu as diretrizes. Acabe disse, como vai ser? Eles reúne os moços das províncias. Acabe disse, quem vai começar a peleja? Tu, aleluia. É o mais fraco que vai ter que começar a pelejar. Oh, aleluia. Acabe recebeu as instruções da batalha. Ele e os príncipes das províncias, aleluia, deveriam começar. E tudo que Acabe tinha era um contingente de 7.232. 7.232 está lá no versículo de número 15. Era o contingente de Acabe. 7.232. Aleluia. Mas quando chega no versículo 20, versículo 21, a gente vai ver que Deus trabalha de uma forma extraordinária. Sabe por quê? Porque o Deus que diz, minha é a peleja, Ele não dorme em frente de batalha. Nós temos uma dificuldade muito grande de entender que quando Deus promete dar vitória, Ele não está prometendo confiando na sua capacidade. Ele não está prometendo confiando na sua sabedoria. Ele está prometendo confiando nele, porque Ele se garante. Marche confiando nele, porque Ele se garante. O contingente era pequeno, mas Deus é grande. O exército do inimigo era grande, mas Deus era maior. Abate o que é.
Ai, Biacé. Quando chega na hora dessa primeira batalha, versículo 20 e 21 diz assim: e cada um matou o homem contra quem lutava. Os sírios fugiram e os israelitas os perseguiram. E Ben-Hadad escapou a cavalo junto com alguns soldados da cavalaria. O rei Acabe saiu e tomou os cavalos e os carros de guerra e derrotou completamente os sírios. Aleluia. Primeira vitória. Mas deixa eu dizer uma coisa. Essa história tem um relato que a gente precisa trazer para a nossa presente época. Enquanto estivermos aqui, será como nessa peleja aqui. É vencendo uma batalha e o inimigo levantando outra. E a gente vencendo a batalha e o inimigo levantando outra. Mas Deus, que tanta luta é essa? Não se preocupe com as lutas que se levantam. Se preocupe que o Deus da batalha ainda continua em cena. Se preocupe que o Deus da vitória ainda continua trabalhando. Você que não tem que estar olhando simplesmente para a guerra. Olhe por quem está pelejando por esta guerra. É Ele, o general, que nunca perdeu em uma batalha. Oh, aleluia. Ben-Hadad volta, foge com alguém da tropa da cavalaria, o exército é dizimado, mas alguém lá na tropa de Ben-Hadad, escute, sempre terá alguém no meio da tropa para poder insuflar. Alguém na tropa de Ben-Hadad diz assim: olha, eles venceram, porque o Deus deles é Deus dos montes e não é Deus dos vales. Aleluia. Só que quando alguém está lá botando pilha, como a gente gosta de dizer lá no Nordeste, não sei como é que vocês dizem aqui, é botando pilha também? Só que enquanto tem alguém botando pilha, enchendo a bola de Ben-Hadad, para estimular ele a guerrear outra vez, novamente Deus levanta um profeta para falar com Acabe e diz: prepare o exército, porque daqui um ano Ben-Hadad vai voltar. Eu dei a primeira lapada, vou dar a segunda. Aleluia. Eu mostrei que eu faço e vou fazer outra vez. Ei, dá para você bater quem está do seu lado e dizer assim: o Deus que agiu lá atrás é o Deus que age hoje. O Deus que deu vitória lá atrás é o mesmo que dá hoje. Procure se lembrar das vitórias que Ele já lhe deu. Procure se lembrar das batalhas que Ele já venceu. Procure se lembrar quando Ele resolveu guerrear. É o Deus guerreiro, é o Jeová Rafá, é o Todo-Poderoso, é o El Shaddai, é o Jeová Nissi, é o Todo-Poderoso. Limite o meve a sé. Na manhã da raséquia. O profeta se levanta e diz para Acabe: reforce o exército, porque daqui a um ano Ben-Hadad volta. Esse Deus da gente não brinca em serviço, não. Aleluia. Brinque quem quiser, mas Ele trabalha 24 horas. Aleluia. O que eu acho lindo em Deus é que Ele não dá ponto sem nó. Ele fala aqui porque Ele já está vendo acolá. Oh, aleluia. Quando Deus falar alguma coisa com você, coloque essa coisa logo em evidência, porque Ele está falando, porque vai repercutir lá na frente. Prepare, reforce o exército, porque daqui a um ano Ben-Hadad voltará. Oh, aleluia. Ben-Hadad se deixa enganar pelos seus assessores, seus oficiais. E nós vamos encontrar no versículo 26, a segunda investida de Ben-Hadad. Aleluia. Versículo 27 diz assim: estes haviam sido convocados, e eles tinham recebido mantimentos e marchado contra o exército de Ben-Hadad. E acamparam-se em 2 grupos de frente para os sírios. E quando eu leio isso aqui, a minha alma chora. Os israelitas pareciam 2 pequenos rebanhos de cabras comparados com os sírios, que estavam espalhados por todo o monte. Na primeira guerra, havia 7.232. Da
para me entender que na segunda investida de Ben-Hadad não tinha esse número não, porque a Bíblia diz, eram como se fossem 2 pequenos rebanhos de cabra. Então, o que eu entendo? Possivelmente, era menos de 7.232. Ou seja, o segundo exército de Acabe ainda era menor do que o primeiro da guerra. Mas quem disse que Deus depende de exército da gente para ganhar nada? É o Deus que brada e diz, minha é a guerra. Oh, aleluia. É o Deus que o salmista declara, o Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pareciam 2 pequenos rebanhos de cabras. Mas é na hora que eu estou fraco que ele mostra que é forte. É na hora que eu estou pequeno que ele mostra que é grande. É na hora que eu não tenho suficiência que ele mostra que é autossuficiente. Oh, aleluia. E quando eles estavam acampados, versículo 28 diz, e chegou o homem de Deus e falou ao rei. Eles já estavam acampados. Deus resolve fazer uma promessa para Acabe em pleno o acampamento. Até ali Acabe não sabia o que é que Deus ia fazer. Mas Deus resolve mandar uma palavra profética em plena o acampamento de batalha. Sabe o que isso ensina? Quantas vezes você está numa guerra travada, numa situação de ordem familiar, de ordem financeira, quem sabe até de ordem conjugal, e de repente você não vê saída, mas é nesse vale, é nessa batalha que Deus resolve falar com você e dizer, se acalme, porque eu vou entrar nessa guerra. Eu estou cuidando da situação. Você não vai sair envergonhado aqui. A Bíblia não diz, mas eu creio que quando Acabe viu os sírios enchendo a terra, e o exército dele comparado a 2 rebanhos de cabra, eu creio que o humano entrou em cena e Acabe ficou amedrontado. Aí Deus disse, espera aí, vai lá e fala com Acabe. E é exatamente o que vocês escolheram como tema, o que Deus fala com Acabe. Isso aqui já é na segunda investida de Ben-Hadad. E diz assim o Senhor, porquanto os sírios disseram, eu vou lhe dar vitória, porque eu escutei os comentários. Oh, aleluia. Porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, toda esta grande multidão que está enchendo aí o vale, aleluia, eu entregarei nas tuas mãos para que saibas que eu sou o Senhor. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade. Eu entregarei nas tuas mãos para que tu saibas que eu sou o Senhor. Eu entregarei nas tuas mãos para que tu saibas que eu sou o Senhor. Eu entregarei nas tuas mãos para que tu saibas que eu sou o Senhor. Eu entregarei nas tuas mãos para que tu saibas que eu sou o Senhor. Esta noite é noite de receber vitória, é noite de receber graça, é noite de receber reforço. Não diga mais que você parece 2 rebanhozinhos de cabra, que você está em desvantagem. O inferno precisa ouvir, eu entregarei esta vitória nas tuas mãos, porque eu sou o Senhor. Amai, mulheres que estão orando por uma obra de recuperação e restauração. Mulheres que estão orando por filhos que estão aprisionados. Eu ganho graça e autoridade para dizer, vai ter cadeado sendo quebrado. Vai ter rompimento de cadeias. Eu escuto pelos ouvidos com os olhos da
nas tuas mãos, para que tu saibas que Ele é o Senhor. Ai, Biaçô, está sentindo aí o que eu estou sentindo aqui? Mas está na droga, eu vou entregar nas tuas mãos. Mas está envolvido com macumbaria, eu vou entregar nas tuas mãos. Mas está envolvido com coisa errada, eu vou desmanchar esse ninho de Satanás e vou entregar essa vitória na tua mão. Olha, mulher, para que tu saibas que é o Senhor quebrado e fala a respeito do teu filho. Vou tirar a corrupta. Vou tirar a tramela da vida do moço. Decaia manda racé. Vai tentar insistir, querer ficar. Darei a chance de sair com vida. Mas se teimar, abro sepultura. Mas na vida do teu não fica. Dei mãe eu dou conversa. Limite. Eu estou dando vitória, Acabe, porque eu escutei os comentários. Eu sei o que é que está rolando no Arraial dos Círios. Ei, Acabe não sabia qual era a conversa que estava rolando no Arraial dos Círios, não. Mas Deus visita os arraiais. Ele sabia o que estava se conversando lá. Deus sabe o que é que o inferno planejou. Como foi que o inferno arquitetou. Mas nesta noite, eu te convido pelos olhos da fé a ver o que Deus vai fazer. Deus disse, eu vou entregar nas tuas mãos, porque os Círios estão comentando. Deus escuta comentário. Escuta tanto que o comentário de Arão e de Miriam não passou desapercebido. Deus é Deus que escuta comentário. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Por isso vale a pena ficar no nosso canto. Não se precipite de dar resposta. Acabe com esse negócio de estar ouvindo as coisas, de estar querer retrucando. Uma diz uma coisa, você diz outra. Fazendo de Facebook, fazendo de Instagram, uma arma, uma bazuca para atingir A, para atingir B. Isso não é papel de mulher de Deus. Isso não é papel de servo de Deus. Cala a tua boca. Deixe Deus bradar por você. Deixe Deus falar por você. Cale a tua boca. Limite. Não precisou Acabe para Facebook. Não precisou Acabe bater boca. Não precisou Acabe fazer um desabafo em Instagram. Não precisou Acabe postar um videozinho de chincada no TikTok. Não precisou Acabe fazer nada. Deus se encarregou de responder. É esse Deus que eu creio. E tu? Oh, aleluia. Não importa o comentário que está rolando lá no Arraial dos Círios. Oh, aleluia. Quem contou para Acabe o comentário que estava rolando lá foi o próprio Deus, minha filha. Foi o próprio Deus. Porquanto os círios dizem, foi Deus que veio contar para Acabe. Foi ou não foi? Acabe nem sabia o que estava rolando. Como é que Acabe ia saber? Aquele tempo não tinha internet, não. Aquele tempo tinha microfone de escuta, não. Como é que Acabe ia saber? Mas Deus, que conhece o que se passa aqui, conhece o que se passa lá. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Não importa o comentário que está rolando lá no Arraial dos Círios. Deus vai dar a resposta. Aleluia. Ele vai se defender dizendo que Ele é Deus dos montes e é Deus dos vales. Oh, aleluia. Não importa o que os círios digam, aleluia. O Deus dos montes e o Deus dos vales tem resposta. E a resposta desse Deus é resposta certeira.
Aleluia. E o que eu acho interessante em Deus, pastor Ricardo, é a pontaria. Deus tem uma pontaria certeira demais. Oh, aleluia. Deus tem uma pontaria tão certeira. E eu abro aqui um parênteses e trago para o Novo Testamento a pontaria certeira de Deus na pessoa de Jesus. Quando Jesus se encontra com a samaritana lá no poço de Sicar, que ele diz, vai chamar o teu marido. Ela, se não tem o marido, Jesus disse, dissestes bem, tivesse 5 que tem, agora não é teu. Mas a pontaria estava certa. Estava tudo resolvido. Deus sabia com quem estava falando. Oh, aleluia. Quando Deus promete dar esta vitória, houve uma vitória estrondosa. Olha o que diz o versículo 29 e o versículo 30. E 7 dias estiveram acampados. Diga comigo, 7 dias. Oh, aleluia. Estiveram acampados defronte um do outro. E sucedeu que, ao 7º dia, a peleja começou. E os filhos de Israel feriram 100.000 sírios, homens de pé, num dia. Agora diga comigo, um rebanhozinho de cabra derrubou 100.000. Vou repetir, um rebanhozinho de cabra derrubou 100.000. Agora diga comigo, e foi num dia. Deus, quando quer dar vitória estrondosa, não precisa de uma semana, de um mês, de um ano, de um século, não. Ele, quando quer dar vitória estrondosa, Ele dá num dia, numa hora, num minuto, num segundo. Que é essa? E a Bíblia diz que depois que caíram 100.000 sírios num dia, o restante que sobrou fugiu para Afeca. Aleluia. Mas lá em Afeca, Deus fez uma coisa ainda mais estrondosa. Sabe por quê? Porque o Deus dos montes, o Deus dos vales é também um Deus do muro. Oh, glória. A Bíblia diz que o Senhor derrubou o muro e matou 27.000 que tinha restado do acampamento de Ben-Hadad. É Deus do monte, é Deus do vale, é Deus da prensa, é Deus do muro, é Deus da cidade, é Deus do campo, é Deus em cima, é Deus embaixo, é Deus na esquerda, é Deus na direita, é Deus para onde você se virar, Ele permanece sendo Deus. Ben-Hadad, quando viu o muro cair, matar 20. Ei, que tamanho era esse muro, hein? O negócio é grande. Um muro cair, matar 27.000 homens. Ô muro pesado da gota serena. O que me encanta em Deus é porque Deus, quando quer dar vitória, Ele usa coisa que ninguém nunca imaginou. É queixada ferindo 1.000. É chuva botando casco de cavalo para se fender. Esse Deus não é menino, minha filha. Oh, aleluia. 27.000. E Ben-Hadad foge, andando de câmara em câmara. Aleluia. Escute. Quem vai botar os sírios no lugar dele não é você, é Deus. Quem vai encher a tua boca de louvor na batalha não é você, é Deus. Quem vai se encarregar de responder os comentários não é você, é Deus. Quem vai se encarregar de dar as estratégias da peleja não é você, é Deus. Oh, aleluia. Agora tem uma coisa. Para alguns o texto termina aí. Mas deixa eu dizer uma coisa. Quando Deus resolver dar uma lapada como essa que Ele deu em Ben-Hadad, você não queira remendar o que Deus fez, não. Que tem gente que quer ser mais misericordioso do que Deus. Quando Deus der uma lapada e botar um camarada para manquejar, deixa ele manquejando. Deixa Deus tratar.
Depois dessa vitória grandiosa, foram 2 vitórias. Na primeira, Acabe venceu com 7.232. Na segunda, venceu com 2 rebanhozinhos, como se fossem 2 rebanhozinhos de cabra. Ben-Hadad foge. E os conselheiros de Ben-Hadad, que não era bobo coisa nenhuma, disse: a gente ouviu falar que os reis de Israel são reis clementes. E se eles são reis clementes, vamos atrás. São reis bondosos. A gente vai vestir-se de pano de saco. Tenha cuidado com gente que chega para você com carinha de coitado, com jeitinho de coitado. Meu pai dizia, e eu confirmo, quando Deus marca um é porque ele não quer perder de vista. Tenha cuidado com esse povinho, com carinha de coitado. Tenha cuidado, às vezes ele está numa prova, numa prensa, e tu vai botar a tua mão, e Deus vai botar tu na prova também. Deixe Deus tratar com quem ele tem que tratar, da maneira que ele quer tratar. Ah, pois Ben-Hadad se esconde. Os servos de Ben-Hadad, que não era bobo coisa nenhuma, disseram: os deuses de Israel, os reis de Israel são bondosos, são clementes. Vamos aqui se vestir de pano de saco. Olha, a estratégia parecida com a dos gibeonitas. Vamos se vestir de pano de saco. Vamos colocar, a presepada foi grande. Vamos colocar umas cordas no pescoço. E nós vamos lá. A gente vai comparecer diante de Acabe, vestido de pano de saco, com corda no pescoço, e dizendo que tu está pedindo clemência. E eles comparecem diante de Acabe. O texto tem que ser desmiuçado completo. Quando eles comparecem diante de Acabe, Acabe se esqueceu das afrontas. A afronta foi tão grande que Ben-Hadad, numa das suas afrontas, quando Acabe disse que não aceitaria eles invadiam a terra, ele disse: eu vou enfrentar, vou invadir Samaria. Eu vou entrar em Samaria com um exército tão grande que se cada soldado meu pegar um punhado de terra, Samaria deixa de existir. Ben-Hadad estava cheio de fúria quando se acampou para invadir Samaria. Acabe se esqueceu das afrontas. Se esqueceu daquele que tinha dito que ia invadir sua casa, ia tomar seu ouro, sua mulher, seus filhos. Se esqueceu daquele que tinha dito que ia invadir a terra, ia tomar tudo que pertencesse a ele, a todos os seus servos. Se esqueceu daquele que mandou dizer que ia invadir Samaria, com um exército tão grande que se os soldados pegassem areia, não ia sobrar mais Samaria para ninguém. Acabe se esqueceu. Deixe cada coisa no seu lugar. Não tente fazer inimigo de amigo, porque inimigo é inimigo. Irmã Aparecida, que palavra é essa? Não tente fazer inimigo de amigo, porque o inimigo você pode agradar, você pode ajeitar, você pode fazer tudo, mas está na essência. Ele é perigoso porque é inimigo. Quando eles chegam diante de Acabe, Acabe tinha esquecido as afrontas. Acabe esqueceu a invasão. Acabe esqueceu a humilhação. Acabe esqueceu, aleluia, o roubo que eles queriam fazer. Acabe esqueceu como eles trataram Samaria. E isso nos ensina que o inimigo, ele sabe exatamente onde é o nosso ponto fraco. Olha o que foi que eles disseram. Os reis de Israel são clementes. Nunca despreze uma vitória que Deus lhe deu. Lembre-se, quando Deus lhe der uma vitória, que aquela pessoa começar a querer fazer o percurso de volta, se lembre do clamor que você fazia na época da batalha. Não traga para o seu convívio para Deus, quem Deus afastou para longe. Eu vou repetir, que alguém aqui precisa ouvir isso em claro e em bom som. Não traga para seu convívio alguém que Deus levou para longe. Primeiro ore a Deus, peça a direção de Deus. Acabe não orou, Acabe não vigiou. E não subestime as artimanhas do maligno. Ele é perito na desfaçatez. Se existe uma coisa que Satanás faz, e faz bem feito, é disfarçar. Quando chegam os servos de Ben-Hadad,
vestido de pano de saco, com corda no pescoço. Aleluia. Disseram para Acabe: o seu escravo Ben-Hadad. De escravo Ben-Hadad não tinha nada. O seu escravo Ben-Hadad pede que o Senhor não mande matá-lo. Acabe se levanta e diz: ele ainda está vivo? Aí os servos dizem: está. Pois se está vivo, é meu irmão. Não chame de irmão quem Deus diz que é inimigo. É meu irmão. A Bíblia diz que os servos de Ben-Hadad tomaram a palavra de Acabe e disse: sim, Senhor, Ben-Hadad é teu irmão. Irmão, coisa nenhuma, vai para lá, serpente. Sim, Senhor, é seu irmão. E Acabe diz: tragam Ben-Hadad aqui para mim. Quando trazem Ben-Hadad, a Bíblia diz que Acabe convida ele para subir no carro. A Bíblia diz que Acabe fez acordo. A Bíblia diz que Acabe o despediu em paz, botou no carro, honrou, fez acordo. Ben-Hadad se viu tão prestigiado que diz: eu vou devolver as terras para tu fazer o que tu quiser com elas. E foi por ali ajeitando. Parecia tudo arrumado, não era? Mas só que o Deus dos montes e o Deus dos vales estava vendo tudo. Oh, aleluia. Mas Acabe, como é que tu vacila desse tanto? Deus te deu uma vitória tão grande. O homem disse que ia invadir Samaria. Deus livra o teu povo 2 vezes. E tu vai fazer aliança, botar um camarada no carro, dar um passeio. Aí Deus levanta um profeta novamente para falar com Acabe. E diz assim: esta é a palavra do Senhor Deus. Você deixou que escapasse o homem que eu havia ordenado que fosse morto. Portanto, você pagará isso com a vida. E o seu povo será destruído no lugar do povo dele. Diga comigo: Deus ajuda. Agora o camarada não vacile não. Aleluia. Acabe desprezou a experiência do vale. Escute, sempre que Deus levar você para o vale, Deus está querendo te moldar. Vale é lugar de escorpiões, vale é lugar de serpente. E você vai passar pelo vale que é para saber lutar com escorpião e com serpente. Vale é lugar de impulsionador de testemunho. O que é vale? Vale é sinalizador de bênçãos grandiosas. Vale é escola de fiéis. Todo fiel passa pelo vale. Todo fiel passa pelo vale. O que seria se a gente chegasse para Jó e dissesse: Jó, relate um pouquinho do seu vale. O que seria se a gente chegasse para Débora e dissesse: Débora, relate um pouquinho do seu vale. Paulo, relata para a gente um pouquinho do seu vale. Vale é impulsionador de testemunho. Vale é escola de fiel. Vale é cenário de experiências. Se eu chegasse para Abraão e dissesse: Abraão, qual foi o seu vale? Possivelmente ele ia dizer: o meu vale foi ter que sacrificar o meu filho Isaque. Todos esses homens e mulheres da narrativa bíblica, eles viveram seus vales. Mas dos vales, eles tiraram experiências. Acabe viu o Deus do vale, o Deus dos montes agir, mas não soube tirar a experiência que precisava do vale. Quando Deus te oportunizar a passar por uma luta, é porque Ele vai tirar você dessa luta mais forte. Ele vai tirar você dessa luta perito. Ele vai tirar você dessa luta capacitado para vencer outra vez.
Oh, aleluia. Vale é oportunidade de crescimento. Vale é desenvolvimento de caráter cristão. O que a gente poderia dizer se chamasse Paulo e dissesse como foi que o seu caráter cristão foi desenvolvido? Ele ia levar você lá para a Epístola dos Coríntios, ele ia falar dos naufrágios, ele ia falar das surras, ele ia falar das perseguições, ele ia falar das cadeias, ele ia falar dos falsos irmãos. O que é isso? Os vales de Paulo. Treinando, lapidando o apóstolo Paulo. Se a gente chegasse para Ezequiel e dissesse: Ezequiel, fale um pouco do seu vale. Ezequiel ia dizer: o meu vale foi tão difícil que eu fui enviado para o meio de um povo que era comparado a cobra e escorpião. Mas eu passei do vale. Oh, aleluia. Vale é porta de intimidade. O que dizer para Pedro? Que se eu chegasse para Pedro e dissesse: Pedro, me conte um pouco do seu vale. Ele ia dizer: olha, eu estava na prisão. Todo mundo já certo que iria acontecer uma coisa comigo nas proximidades da Páscoa. Mas Deus enviou o seu anjo e me libertou mesmo estando escoltado por 4 quartetos de soldados. Haviam 16 homens me vigiando. Mas naquele vale Deus resolveu abrir as portas da minha prisão. Ei, entenda nesta noite que o Espírito de Deus trata conosco. Vale é lugar de experiência para você sair fortalecido e não ser enganado por Ben-Hadad outra vez. Aleluia. Vale é despertamento, é renúncia. Aleluia. O que diria Isaac? Se eu chegasse para Isaac e dissesse: Isaac, qual foi o seu vale? Ele dizia: muitos vales eu passei, mas eu tive uma experiência de vale. Os poços que eu cavava, as pessoas tomavam. Até que um dia, Deus em pleno vale me deu um poço de água viva. Isaac ia dizer: eu conheço o Deus do vale, quando Ele abre poços de água viva em pleno vale. Oh, aleluia. Vale é lugar de visão aguçada para a guerra. Deus queria Davi para ser guerreiro. Aleluia. E ele foi treinado nas cavernas, nos desertos e nos vales. Aleluia. Vale é capacitação de guerreiro. Vale é curso preparatório de pontaria certeira. Lá no livro de Juízes, capítulo 20, versículo 16, falam nos canhotos de Gibeá. A Bíblia diz que haviam naqueles dias 700 canhotos em Gibeá. Olha como Deus prepara a gente com pontaria certeira. A Bíblia diz que os canhotos, olha, não era gente destro não, não era gente que usava a funda com a mão direita não, era canhoto. A Bíblia diz que esses canhotos atirava com uma funda e não errava um fio de cabelo. Será que tinha ou não tinha pontaria certeira os canhotos de Gibeá? Vale é lugar de pontaria certeira. Quando você passa no vale, Deus lhe dá um discernimento que de longe, quando você olha para alguém, a pessoa pode vir camuflada, disfarçada, mas de longe o Espírito de Deus logo acende a candeia e diz que é gibeonita e diz que é infiel, e a pessoa abre a boca se desmanchando em mentira. Enquanto isso, o Espírito de Deus está lhe dando o flashlight completo, o raio X do céu. O que é isso? É experiências do vale, pontaria certeira, visão e discernimento de Deus. Derraço. Vale é local de dependência. O que é que Gideão diria do vale? Se chegássemos para Gideão e dissesse: Gideão, relate o vale, ele ia dizer: eu malhei trigo no lagar para salvar do inimigo. Mas tem uma coisa, neste vale eu aprendi que tochas acesas, cântaros vazios e trombeta na mão, na direção de Deus, pode tocar que o inimigo sai, que ele bate em debandada. Ei, vale é lugar de experiências marcantes, vale é lugar de provisões e providências de Deus.
Vale é local de posicionamento. Foi isso que faltou em Acabe. Se posicionou da segunda vez, mas na terceira vez foi chamar inimigo de irmão. Vale é lugar de posicionamento. O que dizer a rainha Esther? Se chegássemos para ela e dissesse qual foi a sua experiência no vale, ela disse: eu tive que me posicionar para defender o meu povo. Eu tive que preparar banquete e tive que entregar o inimigo na mão do meu marido, rei Assuero. Posicionamento. Vale é lugar de viver momentos de sobrenatural de Deus. A Bíblia diz que Deus leva o profeta Ezequiel para o vale, o famoso vale dos ossos secos. E lá naquele vale, Deus faz uma pergunta a Ezequiel. Ezequiel, poderá porventura reviver esses ossos? Aleluia. Senhor, tu sabes. Então profetiza e diz somente assim: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ezequiel começa a rodear o vale, dizendo: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ele diz: enquanto eu profetizava, sabe o que é que Deus está me dando agora aqui? Comece a profetizar no seu vale. Pode tudo estar descabelado, desmantelado, desconjuntado, mas é você rodeando o vale, profetizando e Deus agindo. Vai ter reação, porque Deus vai te levantar para ver o sobrenatural. Eu convido a igreja para ficarmos de pé. A hora não nos permite ir mais além para falar. Mas nesta noite eu quero encerrar fazendo uma oração com toda a igreja. Nós vamos orar e com a permissão do pastor, nós vamos encerrar a minha participação, não é encerrar o trabalho. O trabalho é com o pessoal da equipe. Nós vamos encerrar cantando Salmo 91, tá bom? Com todas vocês. Vamos orar e logo em seguida vamos cantar o Salmo 91. Há pessoas aqui que precisam fazer como Ezequiel, profetizar dentro de casa. Oh, aleluia. Andai, biassomicas. O que está em desalinho, Deus vai alinhar. O que está espalhado, Deus vai aproximar. O que está torto, Ele endireitará. Remate o que é. Maravilhoso Deus, Pai de bondade, em nome de Jesus. A nossa alma te louva, a nossa alma te agradece, a nossa alma te glorifica. Porque tu és Deus dos vales e Deus das montanhas, Deus de perto e Deus de longe. Deus que fala, Deus que se revela. Deus que cobra do seu povo um posicionamento. Aleluia. Quem pode trabalhar como tu, meu Deus? Visita a casa do teu filho, da tua filha. Faz ele, faz ela entender que vale é lugar de experiências profundas. E é que naquele vale tu quer usar o teu filho, a tua filha para profetizar. Quantas vezes o inimigo tem dito que não tem jeito, mas nesta noite o Senhor nos traz para ouvir dizer que tu és Deus dos montes, Deus dos vales. Ajuda o teu filho, a tua filha, a passar este vale. Reina em nossa casa, Pai. Reina em nossa família, Pai. Em nome de Jesus queremos rechaçar toda artimanha, toda tramela, toda preparação maligna e declarar a falência de projetos malignos sobre a vida da nossa descendência.
crendo no teu poder. E já te agradecemos em nome de Jesus. Pode começar, minha filha. Eu quero homens e mulheres cantando com alegria. Porque o Deus dos montes é o Deus dos vales. Aleluia. Estou sentindo graça de Deus aqui. E disse então Raabe: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram com Sehon e Og, os dois reis dos amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desmaiou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem. Aleluia. Pois o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo Deus na terra. Jurem-me, peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usarei para comigo e a casa de meu pai. Dei-me um sinal seguro de que pouparão a nossa vida. Livrem-nos da morte. Se faça conforme as suas palavras. Aleluia. Porque nos livraste da morte, não morre ninguém da tua casa. O fio de escarlate é o fio. Será o sinal na tua janela que Deus hoje sela, te livra do mal. E Deus os ouviu. Deus ouve. E se agradou. Ele ouve. Na mesma hora esse acordo assinou. Não vai morrer nem se ver ninguém dizer. Ele falou da palavra. Eu vou descer com livramento pelos céus. Toda muralha caiu, mas sua casa está erguida. Com vida. Os muros derrubados, mas a ave está de pé. Fé honrada. Fica devendo nada a ninguém. Tem escape de livramento. Se trabalhou pra mim, também trabalho pelo ao Deus que trabalha. Casa, livro tua livra, vida, livra, livra, livra. Livro tua filha, livro você, livro seu. Ninguém toca no que é meu. Tem livramento. Livro no muro, livro na esquina. Tem livramento. Enquanto você ora, acontece alguma coisa. Ora, desço com livramento, com escape, com resposta. Pode ficar tranquilo. Nem fere, nem mata. Podem cair os muros, a parede, muro. a muralha, a direita, a esquerda, mas não cai a tua casa fica de pé. Eu cumpro na tua vida. O Salmo 91 é profético. É profético. Aquele que habita no meu esconderijo, ele está bem guardado. Guardado. E está protegido. Protegido. A seta não lhe atinge. Atinge não. E o mal não lhe toca. O laço é desfeito. Eu vejo. Sua porta. 1000 cairão ao teu lado. Se cairão. À tua direita. Se cairão. Pode bater continência, porque o capitão está na frente. Porque aquele que habita no meu esconderijo, ele está bem guardado e está protegido. A seta não lhe atinge e o mal não lhe toca. O laço é desfeito, não chega
em sua porta. 1000 cairão ao teu lado. Se cairão, se cairão. Eita, que esse Deus é poderoso. Até quem está na casa. Para te Livrarei cada um. Abraça quem está do teu lado e diga: tem livramento. Abraça quem está do teu lado e diga que tem livramento. Abraça quem está do teu lado e diga: tem livramento, tem livramento. O Deus dos montes é Deus dos vales. Tem livramento para tua casa, tem livramento na parentela, tem livramento na família, tem escape na descendência.